ao fato de que o Lula acabou. Eu acho que o Lula não é candidato. E eu tenho dito isso há algum tempo. Será? Acho que o primeiro ponto... Haddad teve aqui, falou que ele é o candidato. Ah, mas isso aí é todo mundo... a própria Glaze tem repetido muito isso e o Lula já tinha dado demonstrações públicas de falar, olha, não sei se eu vou ser candidato. Eu acho que ele não sai, se ele tiver a mínima chance de não ganhar, ele não sai. Mas é isso. Eu acho que o primeiro ponto é esse. A primeira razão pela qual o Lula não vai disputar a eleição é porque ele próprio avalia que com a popularidade atual, que só vai piorar, ele perde a eleição e ele não quer fechar a biografia dele com uma derrota. Porque a biografia do Lula até agora... vamos olhar as coisas de uma perspectiva histórica. Vamos esquecer que o governo agora tá um lixo. A perspectiva histórica do Lula fui lá, governei o Brasil... o Brasil cresceu... Tem uma taxa de aprovação absurda no primeiro governo. Não vão lembrar que a China estava crescendo 10% ao ano e se a gente tivesse um ornitorrinco presidindo o Brasil, a gente também estava crescendo por causa das commodities, né? Mas é verdade. Mas isso, é verdade. Pô, com a China crescendo 10% ao ano, pô, é até você, Ana. Não sou esse. Ah, beleza. Ornitorrinco, você. Cara, é o ornitorrinco aqui e eu aqui. Eu tô abaixo do ornitorrinco. Cara, quem que chama esses caras aqui, velho? Pois é. A Fabi que marca, né? Você cuidado com o que você fala de mim, que eu tenho fatos de você É guardados. verdade. Tem vídeos meus que são comprometedores bêbados. Você cuidado. Vamos lá, eu tava sóbrio aquele dia. Tava nada. E então já tem essa perspectiva de que o Lula não vai ser candidato porque ele próprio não quer fechar a biografia dele com uma derrota e não quer ser hoje o único presidente na história do país que perdeu a reeleição, o Bolsonaro. Nenhum outro perdeu. Verdade. Fernando Henrique ganhou, Lula ganhou, Dilma ganhou. A Dilma, que é a Dilma, travessão que é a Dilma, 2 pontos que é a Dilma, ganhou a reeleição. E o Bolsonaro é o único que perdeu. Lula não quer entrar pra esse rol. Lula quer manter o Bolsonaro como o único que perdeu, porque ele tá vendo que ele próprio vai perder. E outra coisa, o Lula tem noção, é claro, ele não tem a completa dimensão, mas ele tem noção de que a bomba que ele tá armando, que ele e o Haddad armaram para esse mandato, para poder gastar o máximo possível, estoura no final de 2026 e 2027 e ele não quer também assumir essa bomba. Então, e eu tenho sido pessoal, quando eu falo isso, acho que é louco, não, porque o PT não tem outro candidato, porque a esquerda não tem outro candidato. De fato não tem, porque o Lula, ele sempre foi hegemônico, ele sempre fez questão de destruir todas as outras lideranças de esquerda que surgiam, que pudessem crescer e se tornar maior do que ele. Quando o Ciro começa a crescer, ele vai lá e faz uma campanha de destruição de reputação do Ciro. Quando a Marina estava em primeiro lugar na eleição, ele vai lá e coloca na televisão uma propaganda dizendo que a Marina, por defender a independência do Banco Central e por ter um vice-empresário, quer que o povo morra de fome. Coloca o prato vazio lá. Inclusive a própria Marina dá entrevista pro Roda Viva dizendo que o PT inventou as fake news. Ela falou aqui também, quando ela veio aqui. Pois é, aí depois ela vai lá e se submete ao governo do PT. E aí acontece o que aconteceu agora. Aí ela chega, passa aquele constrangimento do Senado com o líder do PT, senador Jacques Wagner, do lado dando risada com o senador bolsonarista. Pois é. Então, assim, nem a própria base do governo, que não é que a base do governo não foi, porque eu sei como é ministro fraco do governo. Por exemplo, vai uma Margarete Menezes, que é ministra da Cultura. Vai um pessoalzinho do PCdoB, vai uns caras mais ligados à cultura do PT, mas assim, articulador político e grande debatedor do PT e da esquerda, não chega lá pra defender a Margarete Menezes. É uma ministra... Vai o ministro da CGU, não vai grandes defesas. Então, primeiro assim, ela tá completamente desprestigiada, né, lá dentro. Mas o que eu quero colocar... Ela esperava que pelo menos o